Na verdade, a gente vai usar de alguma forma o resultado que a gente já provou, que até P igual a 1 meio não tem percolação, incluindo P igual a 1 meio. E bom, a gente vai ver como é que vai usar, né? Mas antes de fazer isso, então a gente já deu falou um pouquinho como é que vai ser a construção, né? Tem aquelas cruzes que você vai falar, faz a renormalização. Então, ao invés de olhar vértices individuais, você olha blocos de vértices. Aí tem você diz que o vértice está aceso, C e somente C tem 4 cruzamentos nas caixas ao redor dele. E a gente viu que se a gente conseguir garantir que a probabilidade de um vértice ascender é grande o suficiente, então a gente consegue provar que tem percolação, probabilidade positiva. Então, o que a gente vai estar interessado em provar em última instância é justamente que essa probabilidade é grande o suficiente, que é para todo C maior do que zero, o limite da probabilidade de você cruzar uma caixa de lados n e Cn. Bom, vou ter limite ali, né? A probabilidade de cruzar vai para 1. E esse teorema vai sair de um fato muito mais abstrato, que é um fato sobre medidas de produto. Bom, isso aqui para todo C maior do que zero e para todo P maior do que 1 meio. Está faltando isso aqui. E a gente vai falar de coisas muito mais gerais do que em princípio a gente precisaria só para provar esse teorema aqui, mas são uma maneira de chegar a esse resultado, são uma maneira bastante geral. É mais uma coisa dessas que a gente não vai fazer completa, embora na verdade haja artigos nas referências para quem quiser apresentar artigos sobre esse fenômeno que a gente vai falar aqui, tá? Inclusive artigos recentes sobre isso. E qual é o fenômeno, né? O fenômeno é esse aqui. Vamos esquecer isso aqui agora um pouco e vamos pensar numa outra coisa, que é... Vamos pensar que eu estou no espaço de probabilidade, que é só o 0,1 elevado a algum n finito. Bom, não é o mesmo n aqui de cima, né? Mas tudo bem. Que eu tenho a medida P aqui, que é o produto de Bernoulli mesmo, com parâmetro P. Produto bom. Eu não vou botar sigma álgebra porque o espaço é finito, né? E essa medida a rigor aqui, o espaço depende de n e a medida depende de n também, né? E a gente vai estudar o seguinte problema geral. Bom, a gente vai pegar, vou botar esse n aqui em cima, para ficar diferente um pouquinho. E imagina também que para cada n eu tenho um evento contido aqui. Omega i. Contido, né? Um evento. Só para esclarecer, o n aqui não preciso olhar para todos os naturais. Eu posso pegar n pertencente ao subconjunto infinito. Posso tomar como se fosse uma subsequência. Bom, a gente vai pegar esse evento EN aqui, se o EN não é nem vazio, nem tudo, e existe um PN, tal que a probabilidade de PN de EN é 1 meio. Tá, deixa eu botar isso ali em cima. A observação trivial é que se EN não é nem vazio, nem tudo, isso implica que existe um PN estritamente entre 0 e 1, tal que PN é igual a 1 meio. O que está sendo dito aqui é o seguinte, olha só. Bom, por que isso é verdade, né?
Ah, sim, não. Tá faltando uma coisa importante aqui, que é o fato que o n é crescente. Então, evento crescente, lembrando, é aquele evento que, do ponto de vista de percolação, se você acrescentar mais arestas abertas, o evento já ocorria e ele continua ocorrendo. Né? Aqui a gente não vai pensar necessariamente em arestas, mas, bom, continua valendo aquele. Então, por que isso aqui é observação trivial? Porque é só observar, nesse caso, como espaço infinito, a gente tem o seguinte, que a função que leva P na probabilidade P de AN, essa função aqui é contínua, é um polinômio em P, né? Na verdade, isso aqui. Você escreve explicitamente. Hã? N é um evento aqui. É uma união finita de caras. Então, isso aqui você escreve como, se você quiser, a soma sobre todos os omegazinhos pertencentes a N de P, número de 1s em ômega, 1 menos P, N menos o número de 1s em ômega. Então, é um polinômio. E é um polinômio que, se você olhar em P igual a 0... por que ele vale 0, né? Porque ele vale isso aqui, na verdade. O único cara que, em P igual a 0, para você ter um ômega com probabilidade igual, diferente de 0, ele tem que ser o ômega Ele tem que ser o... Porque ele não é tudo, na verdade, né? Isso aqui é o indicador do 0 pertencer a EN. Isso é 0. Isso daqui é 0 porque se 0, 0, 0 pertence a N, isso implicaria que o EN é tudo, né? Porque o EN é crescente. Oi? Não, é o contrário, né? Olha só, isso aqui, bom, o que é esse módulo de ômega? É só a soma das coordenadas, né? É o número de uns que você vê nesse ômega, nesse vetor ômega. Então, aqui, para cada cara, você tem isso. Então, quando P é 0, né, só sobrevive nessa soma aqui o vazio. Isso. O vazio não pode estar no evento EN. Porque, por causa da nossa hipótese que o EN não é tudo. Por quê? O EN é crescente. Aí foi justamente aqui que a gente usa o fato do EN ser crescente. O EN é crescente e portanto, se ele contiver a configuração que seria com todas as arestas fechadas, né, então ele contém qualquer configuração. Essa configuração é menor ou igual a todas as outras. Então, e aqui a gente tem também que em P igual a 1, essa função que é contínua, esse PP é N aqui. É simplesmente a soma de tudo, né? Quer dizer, o que é a soma... Agora tem que botar... Vai sobreviver justamente o contrário desse aqui. Na verdade, não é a soma de tudo, né? O único que vai sobreviver é a configuração com tudo aberto, com todas as arestas abertas. E isso aqui tem que ser 1 pelo motivo análogo, né? Se nem a configuração em que estão todas as arestas abertas está no seu evento crescente, então é porque ele é vazio, né? Um evento crescente, se ele contém alguém, ele contém alguma configuração que tem algumas arestas abertas. Então ele tem que conter a configuração que tem todas abertas, porque ele é crescente. Tudo muito telegráfico aqui, mas é só observação de que você tem uma função contínua, que por argumentos bobinhos ela vale 0 em 0 e vale 1 em 1, então ela toma qualquer valor intermediário, né? Então, no final das contas, você diz que TVI, o T-valor do valor intermediário, implica que para todo x pertencente a 0, 1, existe um P pertencente a 0, 1 aberto também, com P, P, N
que é 1. E o teorema que a gente vai estudar, ele dá uma condição para acontecer a seguinte coisa. Para você variando um pouquinho esse valor Pn aqui, mudar bastante a probabilidade do evento. Então, o que é esse teorema? A gente vai precisar de uma definição aqui. Então, dado um índice... Bom, pega uma configuração aqui qualquer no seu espaço de probabilidade e pega um índice qualquer aqui. Bom, ia chamar de... Então, a gente vai chamar de ômega i mais a configuração com ômega i mais a iésima coordenada disso. Bom, não sei como é que eu boto a notação disso, talvez assim, é igual a 1, e ômega i mais j é igual a ômega j para j diferente de i. O que isso aqui está dizendo é que você pega a iésima coordenada e transforma em 1, se ela não é 1, você transforma em 1, e todas as outras você mantém iguais. Você cresce a iésima coordenada se for possível. E ômega i menos é a mesma coisa, só que você diminui a iésima coordenada. Oi. O ômega n são Bom, quem é ômega n? Ah, ômega n são 2 elevado a n pontos, né? São mais elos, são n elos que podem assumir. Não, aqui eu tô o n aqui seria o número de elos. Aqui esse n tem um papel diferente do que tem acima, né? O n é o número de elos, Então cada elo pode estar aberto ou fechado, pode ser um 0 ou 1. Mas, na verdade, tudo que a gente está falando por enquanto é para qualquer medida produto e você pode dar outra interpretação para isso aqui, quero dizer. Né? Tem alguma que seja assim? Tem, eu posso até falar, tem umas coisas bonitinhas, do tipo, você tem algum... Bom, cada 0 ou 1 é um voto de um eleitor. E o eleitor C0 quer dizer, então são N eleitores, né? Cada um tem um estado que é 0 ou 1. 1 quer dizer que ele é a favor da construção da represa e 0 que ele é contra. E aí você tem algum esquema de votação que é monótono no sentido que se você tem... bom, o que é o esquema de votação? É algo que, dados os votos, te diz se você deve ou não construir a represa. E aí você pode supor que é razoável que esse esquema é monótono, ou seja, se mais gente ficar a favor da represa, você tem mais razão para construir. E aí esse evento N poderia ser o evento vamos construir a represa, que seria alguma função complicada lá dos votos das pessoas. Pode ser só ver a opinião da maioria, pode ser eventualmente fazer uma eleição por zona, né? Então você tem distritos e aí você toma a maioria dentro de cada distrito e aí depois a maioria das maiorias, alguma coisa assim. E tudo que a gente está falando aqui vai se aplicar. Isso, na verdade, tem um teorema que eu posso até citar depois que tem a ver com isso. Eu já vou falar daqui a pouco, certo? E deixa eu botar uma coisa um pouquinho mais geral do que eu vou precisar aqui também, até por causa dessa interpretação de votação, que é a seguinte: se você tem uma função do seu 0, 1 em n em r, a gente vai escrever uma espécie de derivada dessa função que é igual a f do ômega i mais menos f de ômega i menos. O que eu estou dizendo? A derivada parcial com relação à iésima variável em w
é só a diferença que você vê no valor de f quando você muda, né, o valor da 100ª coordenada aqui. E aí, só para dar um nome bonitinho, que é um nome bem importante, na verdade, é que é o seguinte, bom, I é pivotal para ômega e um evento é n, se você tem o seguinte, se ômega i mais pertence a n e ômega i menos pertence a n. O que é a mesma coisa que dizer que essa derivada discreta do indicador de n em ômega é 1. E vamos entender por que isso aqui. Essa questão de ser pivotal, essa definição de pivotal é uma definição bem importante. O que eu estou interessado em saber aí? Que eu estou interessado em saber Não pertence, obrigado. Então, do ponto de vista das arestas, né, por exemplo, você está olhando o cruzamento de uma caixa, a aresta I é pivotal se quando ela está lá tem um cruzamento e quando ela não está, não tem um cruzamento. Né? Se é ela, digamos assim, que determina, só ela sozinha pode mudar. No caso da eleição, seria dizer, um eleitor é pivotal se o fato dele mudar de voto altera o resultado da eleição. Não, veja que você está fixando o restante da configuração. Eu estou olhando, digamos assim, é uma coisa meio contrafactual, né? Eu vi o resultado da eleição, em quem cada um votou. E aí eu observei, poxa, se esse ésimo eleitor mudasse o voto dele e os outros mantivessem, a eleição ia mudar de resultado. Então, é isso que é ser pivotal. É ser pivotal para uma configuração e para um evento. Isso, é como se eu dissesse, olha, nessa caixa aqui tem um caminho, mas se eu tirar essa aresta aqui não tem mais. Isso, exatamente isso. E aí, se você quiser escrever nessa linguagem de derivadas aí, é isso que você vai escrever. Você vai dizer que a derivada do indicador é 1. No caso da eleição que você falou, ele seria pivotal também se o ômega i menos tivesse e o ômega i mais não tivesse. A gente está falando de evento crescente, né? Então, como é crescente, se o ômega i menos está, o ômega i mais também está. Então, sim, você tem razão, mas como a gente está restringindo a evento crescente, isso que você está dizendo não vai ocorrer. Não, o que ele está falando é o seguinte, imagina que você tem um evento arbitrário, né? Então, você pode ter, de repente, num evento arbitrário, pode ser que o ômega i mais esteja, não esteja no EN e o ômega i menos esteja. Isso seria ser pivotal também. A derivada não ia ser 1. A derivada ia ser menos 1. Você podia dizer o módulo da derivada é 1. Tá certo? E aí deixa eu enunciar logo uma coisa aqui, que é o seguinte. Que vai ter a ver com... Bom, até ver o que a gente vai fazer depois. Acho que é uma coisa que tem muita importância para muita coisa, então tem que citar em algum momento. A fórmula de Russell, ela diz o seguinte. Bom, vocês acreditaram em mim quando eu disse que essa função aqui é um polinômio, né? A probabilidade de um evento. A esperança também é um polinômio, né? Então vou botar aqui. Para toda f crescente, para toda f crescente, a esperança com relação a p de f é um polinômio em p. A gente está no espaço finito, blá, blá, a gente escreve uma soma daquele jeito. E eu estou pegando crescente, né? Isso é importante.
E aí eu posso derivar esse polinômio aqui. A derivada desse polinômio é exatamente igual a isso aqui. Que é bem razoável, na verdade. Tá certo? A gente vai provar já isso, mas deixa eu fazer uma observação aqui no caso de eventos, né? Se a F é indicadora de um evento e o E é crescente, vamos dar um nome para esse evento aqui, que é, abusando da notação, né? Vou chamar de derivada do E na variável I, é esse evento aqui, o conjunto de todos os ômegas pertencentes ao espaço, tal que I é pivotal para ômega E. Esse aqui é o conjunto de todas as configurações que são sensíveis do ponto de vista do evento E à iésima coordenada. Isso aqui seria todos os possíveis votos dos eleitores em que mudar a iésima coordenada alteraria o resultado da eleição, ou todas as possíveis configurações de cruzamento de caixa em que mudar o estado da aresta I alteraria se tem cruzamento ou não. Então, esse evento aqui, a gente às vezes vai escrever I pivotal para E. Então, a fórmula de Russo, nesse caso aqui, você pode traduzi-la da seguinte maneira. Bom, a probabilidade desse evento é exatamente o indicador desse evento é exatamente essa derivada aqui. Tá certo? Porque o indicador da I ser pivotal é exatamente o indicador dessa diferença C1, e essa diferença vale 1 a 0. Então, se você aplica a fórmula de Russo como está ali em cima, você vai ver que a probabilidade P... Bom, tem um N que eu estou começando a esquecer de escrever aqui. Probabilidade, a derivada em P dessa probabilidade, ela é a soma desses eventos I pivotal para E. Ou seja, para saber quanto é que é a derivada da probabilidade, a gente tem que saber qual é o número esperado de arestas pivotais ou de índices coordenadas pivotais que você tem. Isso aqui é a tradução disso. E o ponto fundamental é que um indicador dessa derivada do evento E é exatamente a derivada do indicador. Isso aqui, por que isso é importante? Porque, como eu falei, né, no fundo, nosso objetivo, a gente sabe que eventos desse tipo aqui, eles têm a probabilidade que é estritamente positiva, né? Quer dizer, para P igual a 1/2. E nosso interesse vai ser dizer que quando você aumenta um pouquinho o P, essa derivada de repente cresce muito. Cresce e fica muito próximo de 1. Estudar o que acontece quando você mexe no P, estudar a derivada dessa função aqui. E, de alguma forma, a derivada da função vai nos permitir fazer essa conta. Oi? Posso. Qual é o problema? Você definiu um elemento pivotal. Tá. O elemento é uma coordenada, né? Uma coordenada que seria, no caso da percolação, o estado de maresta, no caso da votação, um eleitor, né? Então, a coordenada é pivotal se mudar a configuração naquela configuração é um ômega, o elemento do espaço de probabilidade, né? Então, uma coordenada pivotal, se mudar a iésima coordenada de ômega, altera o fato de você estar ou não no evento E. O ômega está fixo aí. Aqui é um par, né? Se uma coordenada é ou não pivotal, depende da configuração que você viu e do EN, do evento, das duas coisas. Então, os dois estão fixos, aí você, dado uma configuração, né? No caso da percolação, de novo, seria o estado das arestas. Dadas as arestas, quais estão abertas, quais estão fechadas. E dado um evento, você pode perguntar, será que essa aresta aqui é pivotal para essa configuração e esse evento?
Então, no caso, de novo, diga. O zero está ligado no infinito, né? Tá no componente infinito. Você consegue cercar. Isso, aí você pode olhar, por exemplo, vamos dizer o evento do zero não está na componente infinita. Aí você pode perguntar se uma determinada aresta é pivotal para isso. O que quer dizer? Você viu a configuração do Z2 todo. E aí, desculpa, para o evento do zero está na componente infinita, que a gente está falando de eventos crescentes aqui. Né? Então você viu tudo o que acontece no Z2. Aí você viu que dados todas as outras arestas, essa aresta aqui tem a seguinte propriedade. Se você botá-la aberta, vai ter um caminho para o infinito. E se você botá-la fechada, não vai ter. Nesse caso, essa aresta é pivotal para essa configuração. Na verdade, o fato de uma coordenada ser pivotal ou não, uma aresta ser pivotal ou não, depende dos estados de todas as outras arestas. Não depende do estado só da própria aresta que você está olhando. Porque essa você está perguntando o que vai acontecer se ligar ou desligar, então não importa qual é o estado atual dela. Mas importa todas as outras arestas aqui. Se o evento fosse a aresta I está ligada, então a aresta I é pivotal para esse evento sempre. É um evento crescente. Então, na verdade, o que acontece nessa fórmula aqui? É bem fácil ver. Se o evento é a aresta I está ligada, né? A aresta I é pivotal. Qualquer outra aresta não é pivotal, nunca vai ser pivotal. Então, o número esperado de arestas pivotais é 1 sempre. Na verdade, não é só um número esperado, o número de arestas pivotais é 1 sempre. Então, essa derivada aqui é igual a 1. Você está querendo calcular o número esperado de arestas pivotais para o evento. Isso. Você gera uma configuração ao acaso, né? E aí você pergunta quantas arestas pivotais eu tenho aqui. Vai ter um certo número. E aí você pode olhar o número esperado, né? Esse número é uma variável aleatória, o número de arestas pivotais para uma configuração. E esse número é uma variável aleatória, você pode calcular o valor esperado dele. O que eu estou dizendo aqui, esse valor esperado é exatamente a derivada da probabilidade de E. Então vamos fazer um exemplo, né? Vamos pegar aqui o evento, para facilitar, vamos pegar um evento e uma configuração. Aqui eu tenho uma caixa 3x3, aqui eu tenho, sei lá, 0, 0, aqui eu tenho 2, 2, e eu vou desenhar as arestas abertas, tá? Então eu tenho aqui arestas abertas, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Peraí, tá ruim esse desenho, né? Então tem uma aresta aberta aqui embaixo, uma aqui, tem outra aqui, tem outra aqui, tenho mais uma, tem 3 arestas abertas aqui. E por fim eu tenho essa aresta e essa aresta. Então esse aqui o meu ômega é a configuração aqui. Eu esqueci que rosa é ruim, desculpa. E tem então todas as arestas abertas eu desenhei e tem uma série de arestas fechadas aqui. Certo? Quem são as arestas pivotais aqui? Vamos investigar, né? Algumas, né? Qual? Aqui tem uma aresta em rosa, né? Mas como ela não se conecta a lugar nenhum, se eu tirar essa aresta aqui, eu deixo de ter... qual é o evento, né? Esqueci de dizer qual é o evento. O E é o evento de eu ligar o 00 ao 22 por dentro da caixa. 012. 012. Não. 3 por que 3? 0, 01, 02, 03. É? Vou tomar o mesmo hoje, hein? Então tá. Não, eu tava contando numa noção muito sofisticada de contagem que não você... Que não...
Eu estava contando pela aresta, que nem quando você conta quantos drops tem no pacote olhando o número de espaços entre eles, né? Você conta um a menos. Eu sei que agora eu falei uma coisa muito complicada, então a gente pode discutir depois lá. Vou falar uma noção muito sofisticada de contagem. Mas Tá bom. É 3-3. Então, pra gente dizer uma aresta, como é que a gente nomeia ela? Eu vou apontar e vocês me dizem se é pivotal ou não. Essa aqui é pivotal? Não, né? Não faz diferença. Essa aqui é pivotal? Não. Essa aqui é pivotal? Essa aqui? Não, porque já está conectado, né? Se eu botar essa aresta, eu crio uma nova conexão, mas já está conectado. Depois a gente vai modificar um pouquinho aqui e a gente vai ver que essa vira pivotal. Essa aqui é pivotal, né? Vocês já falaram que é. Essa aqui é? Também é. Essa aqui também, essa aqui também, essa aqui também. Agora, e essa última aqui também. Agora observa o seguinte, vamos mudar um pouquinho a configuração aqui. Agora eu ganhei mais arestas pivotais, né? Olha só, essa aqui continua sendo pivotal, não é isso? Uma aresta, se você muda a configuração aqui, essa aqui se era pivotal antes, continua sendo agora. Porque se ela está desligada, eu não tenho caminho. Se eu ligar, se eu abrir, né, ela cria um caminho. Agora, essa aqui passou a ser pivotal também. Porque essa aqui agora, se eu abrir, eu crio um caminho também. Todas as outras ali por cima também, né? Como é que é? Pra esquerda, não. Não, essas aqui não. Se eu mexer nessa, eu não ajudei a criar um caminho, né? Mas bota um lado, Aqui? da direita. Essa aqui também é. Porque essa aqui, se ligar, você cria um caminho aqui. Embaixo também, aonde? Aqui vamos ver, aqui é pivotal, aqui é pivotal, aqui é pivotal. Foi isso que vocês falaram? Aqui também. E aqui também. Então, ganhamos novas arestas pivotais aí. E aquelas que estavam abertas embaixo deixaram de ser. Essas aqui? Essas aqui não são mais pivotais, nem essa, nem essa, nem essa. Por quê? Porque agora, se eu retirar isso aí, eu continuo não tendo conexão. Eu não mudei a ocorrência do evento, não. Isso é um bom ponto do Jefferson. Essas aqui deixaram de ser pivotais. Uma aresta é pivotal se ela sozinha muda a história, né? Essas aqui, como já estão desconectadas e a desconexão está aqui longe, elas não vão mudar a história. No caso, a componente do 00 agora nem vai pivotal. Não, nenhuma é pivotal e tem uma razão para isso, né? Como a componente não contém um ponto 33, se você atirar arestas da componente do 00, isso não vai te fazer conectar o 33. Você não pode aumentar a componente tirando arestas, né? Isso é um bom ponto também. Então, bom. E aí o teorema nos diz então que a derivada da probabilidade de um evento crescente é o número esperado de arestas pivotais que a gente tem para esse evento. Então vocês observem que esse número, assim, em geral, não é muito fácil ter um controle desse número, né? Nada diz que você tem um controle. E aquela fórmula de cima era uma hipótese? Nessa aqui? Não, isso aqui é uma fórmula, a gente vai provar, ainda não está provado. Isso é um teorema. Essa outra aqui eu digo que é consequência dessa, se você usa, observa esse fato aqui. Você teria que botar que a esperança do indicador de E, a derivada da esperança do indicador de E, que é a derivada da probabilidade, é igual à soma das esperanças das derivadas. Mas quem são as derivadas, né? São exatamente os indicadores desses eventos aqui, da aresta ICE pivotal. Então, o que eu estou dizendo é, se você pega essa fórmula ali e aplica no caso de um evento, né? Ou seja, a F, que é indicador de um evento crescente, você vai obter essa aqui. Não, estamos todos, né? Eu já disse que era 2-2 aqui, então pior do que isso não vai ficar. Não, tá. Isso já tranquiliza, né? E essa fórmula de lá, a outra... Eu vou fazer aquela coisa, o expediente padrão, quer dizer, isso aqui fica como exercício. A observação é um exercício. Tá bom? Aí, o que o Russo provou além disso, isso aí ele provou num artigo e num outro artigo ele provou o seguinte. E é um resultado muito curioso, na verdade, que depois a gente pode tentar entender, tá certo? Mas deixa eu dizer exatamente o que acontece. Imagina que você tem eu vou enunciar então o teorema que vai ser, que a gente não vai provar.
mas que é o que se usa para provar isso aqui. O teorema do Russo é: tá certo? Que acontece a seguinte coisa. Imagina que aquele... Então aqui você tem uma... Lembra que você tem uma sequência de espaços de probabilidade com a medida produto, com as medidas produto, né? Uma para cada P. Não estou botando sigma algebra que é trivial. E você escolhe um evento EN crescente e um PN de modo a essa probabilidade ser 1/2 para todo N. Certo? Então, as hipóteses, além disso aqui, são: a número 1 é que esse PN está longe de 0 e está longe de 1. E a número 2 é que se você olhar o máximo I pertencente a N do máximo em P pertencente a 0, 1 da probabilidade da aresta I ser pivotal para N, ele pede que o limite disso aqui seja 0. Eu já vou tentar explicar isso aqui. A tese, então, é que se você tomar o PN, mas somar um epsilonzinho pequeno, a probabilidade do EN vai convergir para 1. E se você olhar a probabilidade do EN com PN menos epsilon, isso vai para 0 para todo epsilon maior do que 0, que é pequeno o suficiente para isso aqui dar um número entre 0 e 1. Então está dizendo o seguinte: tem duas condições aí, uma é mais fácil de entender, embora talvez não seja imediato por que ela tem que existir, e a outra é mais difícil. As duas condições são as seguintes: bom, a primeira é que esses eventos aqui, eles não estão nem se aproximando do evento vazio, nem se aproximando do evento tudo, né? Se esse PN vai para 0, significa que com um PN muito pequenininho, você consegue observar o evento N com probabilidade de pelo menos 1/2. Significa que o seu evento é praticamente o espaço todo. Não sei se está claro, né? De novo, né? Se a sequência PN vai para 0, significa que os EN estão crescendo, em algum sentido. Eles estão ocupando quase tudo. Para compensar. Se os PN estão indo para 1, significa que os EN estão diminuindo. Então, você quer meio que uma sequência de eventos que esteja longe de vazio e de tudo. A segunda condição é mais difícil de entender. A segunda condição está dizendo o seguinte: que uma aresta sozinha ela tem uma probabilidade muito pequena de ser pivotal, quando o N é grande. E isso para qualquer Pzinho que você escolher. O que quer dizer isso? No caso da caixa, a gente vai verificar isso provando que tem uma probabilidade muito pequena de uma aresta quebrar o cruzamento da caixa, né? Naquele sentido, uma aresta ser determinante para o cruzamento da caixa. Para qualquer Pzinho. Porque essa condição é certa, a gente vai tentar entender um pouquinho. Mas então está dizendo o seguinte: se você tem essas duas coisas, se nenhuma aresta é muito influente, né? E o evento não converge para nada trivial, então ele é sensível, nesse sentido aqui. Mudar um pouquinho o PN vai transformar a probabilidade em quase 0 ou quase 1, dependendo do lado para onde você muda. No nosso caso, os PNs vão ser 1/2, ou quase 1/2, na verdade, como a gente vai ver. Você tem P de 1/2 das nossas caixas era 1/2, né? Era 1/2.
mas assim, na verdade, mas para ter esse cruzamento n por cn com probabilidade de 1/2, você precisa mudar o p. Porque você não quer n mais 1, né? Eu não quero n mais 1. Bom, de fato dá para fazer, se você tiver, por causa do tipo de argumento que a gente deu, se você tiver para a caixa n mais 1 isso aqui, você tem para todas as caixas. Que o tipo de argumento que a gente deu era, então a probabilidade de você cruzar a caixa n2n, por exemplo, n3 meios de n, você obtinha como um produto de coisas que eram desse tipo aqui. E se todos esses termos estiverem perto de 1, então o produto também está perto de 1. Então, sim, dá para pegar isso, só fixar esse P aqui e tudo funciona. Tá certo? Não, esse aqui a gente pode provar mais facilmente do que o outro, mas o argumento para o outro é parecido também. Esses dois aqui? Aí o de cima vai ser consequência do de baixo. E a gente vai ver por quê. Mas deixa eu explicar primeiro, quer dizer, essa condição aqui ela tem uma razão de ser, tá certo? Já teve um caso aqui que o Conrado falou, vamos pegar o evento que a aresta 1 está acesa. Está aberta, né? Acesa foi a anotação que eu usei, a terminologia que eu usei depois de normalizar. Aqui era X. Então, esse evento, ele claramente não satisfaz essa propriedade aqui. Para você ver a aresta 1 acesa com probabilidade de 1/2, você tem que escolher P igual a 1/2. E se você reduzir um pouquinho o P, isso reduz só um pouquinho a probabilidade da aresta estar aberta. Se você aumentar um pouquinho o P, você só aumenta um pouquinho a probabilidade da aresta estar aberta. E não é muito difícil você... Aquela probabilidade ali não vai ser zero, você não pode. Não vai valer a condição. Não vai valer isso aqui, eu estou dizendo justamente isso. Então, a observação não trivial aqui é o seguinte. Essa condição, ela é uma maneira de dizer que o seu evento não depende de poucas arestas, no fundo. Bom, a observação não trivial, então, é a seguinte. Você tem... Imagina que o evento é n, se n só depende dos estados de um número fixo de arestas. E aí deixa eu mudar o nome, botar esse n til. Então, com isso aqui, você consegue pode-se mostrar que a derivada... Bom, de fato é fácil isso aqui. Bom, a fórmula de Russo implica... Deixa eu botar aqui. O que é só depender de um número fixo K de arestas? É só evento... Bom, que não é alterado pelos estados das outras arestas todas. A fórmula de Russo implica... que a derivada da probabilidade do etil n é menor ou igual a k. Estou dizendo, pega um evento que que você responde se ele ocorre ou não só olhando as arestas 1, 2 e 3. Então, qualquer outra aresta não vai ser pivotal. Qualquer outra aresta não faz diferença para o evento. Né? E isso significa, então, que o número de arestas pivotais é sempre menor ou igual a 3. Em particular, o número esperado de arestas pivotais é sempre menor ou igual a 3. Mas o que isso implica para a probabilidade do evento? Né? Por que isso diz... Então, isso então diz o seguinte, olha só, se você comparar essas duas probabilidades aqui, quando uma função tem derivada limitada, ela é Lipschitz, né? E a constante de Lipschitz é no máximo o máximo da derivada. 2kε, perdão. E aí você vê que para epsilon pequeno, né? Bom, se você tomar
epsilon menor do que 1 sobre 2k, a distância entre esses caras é estritamente menor do que 1. Ou dizendo, bom, botar menor do que 1 sobre 4k. Isso significa que a probabilidade Pn mais epsilon de Gn tio menos a probabilidade Pn menos epsilon de Gn tio é menor ou igual a 1/2. E aí não pode valer o teorema, né? Não pode valer a tese. Por quê? Você gostaria que essa diferença fosse para 1, né? Por que ali 2K? Porque olha só, eu estou olhando a distância entre esse cara e esse cara, que é 2 epsilon. E aí multiplicando pela constante de Lipschitz, que é k. Então, o que a gente que essa condição aqui, ela é uma versão ela está meio que dizendo que o evento depende de muitas arestas. Mas ela está dizendo isso de uma forma que não é trivial, tá certo? Porque você pode ter eventos que se parecem muito com esse tipo de coisa aqui, do tipo, eu quero saber se a aresta... Por exemplo, esse é um evento relevante para esse caso. Eu quero pedir duas coisas. O evento a aresta 1 está aberta e pelo menos 1/4 de todas as arestas está aberta. O que acontece com esse evento? Para P próximo de 1/2, esse evento se comporta quase que exatamente como o evento a aresta 1 está aberta. Porque eu tenho um certo número de arestas, um número grande. O número esperado de arestas abertas é o número total sobre 2. E a probabilidade de estar perto disso é grande. Então, ele se comporta de forma parecida. Então, não basta só pedir, eu quero um evento que não dependa de um número fixo de arestas. Eu tenho que pedir alguma coisa a mais. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se eu abrir essa observação não trivial, você vê que para alguma coisa tipo essa tese valer, você precisa que o evento dependa de um número grande de arestas. Mas não é só isso, você tem que depender, digamos assim, de verdade de um número grande de arestas. E o que o Russo observou, no fundo, foi que uma maneira de garantir isso, não é a única, mas uma maneira de garantir isso é essa condição aqui. Essas probabilidades são chamadas de influências da aresta I, né? A probabilidade daí ser pivotal. Então, se a influência máxima é pequena, então você tem essa transição abrupta aqui. Mudando um pouquinho o PN, você muda muito a probabilidade do evento. E, de fato, a prova ela tem a ver com essa ideia que está aqui, né? Aqui a gente usou uma cota superior sobre a derivada para mostrar que não pode, se você tem um evento que depende do número fixo de arestas, então a probabilidade dele não muda muito rápido. É estranho isso, né, Roberto? Não, olha só, a melhor maneira de pensar nisso aqui é como lei 01, de Kolmogorov. Vamos pensar de novo no evento, existe uma componente infinita. Esse evento eu meio que já convenci vocês que ele sempre tem probabilidade 0,1. Bom, você fez o curso de probabilidade 1 comigo, então você fez esse exercício. Então, esse evento tem probabilidade 0,1 pelo seguinte, esses caras aqui, esses eventos todos têm probabilidade 0. No caso, quando você está olhando para infinitas variáveis aleatórias independentes, esses eventos delta I de AN, eles têm probabilidade 0. O que é o evento aresta I ser pivotal? É o evento, ele é basicamente vazio, né? Porque o estado da aresta I não muda. É um evento caudal que você está olhando. Né? Ele é um evento vazio, essencialmente. Então a probabilidade é 0. E aí foi aquilo que eu tentei já falar, mas é sempre bom falar de novo, porque às vezes as coisas só fazem sentido na 5ª ou na 7ª vez que você fala, e isso é absolutamente natural. Na verdade, tem uma estatística impressionante que diz que para uma criança aceitar um alimento novo, verde talvez, né, você precisa oferecer entre 15 e 18 vezes para ela. Ou talvez entre 12 e 17. Provavelmente esse número foi chutado por alguém, né? Mas enfim, é bom citar porque impressiona. Então aqui, como todo mundo é criança perto da matemática, né, que a matemática é sempre uma coisa maior que a gente, aí é bom falar de novo. Então qual é a ideia, né? A ideia é quando você tem um evento caudal, então, e você olha a probabilidade dele em função de P, né? Por exemplo, esse evento aqui existe V, tal que V se conecta a infinito.
Esse é o evento de existir uma componente infinita. A gente sabe exatamente como é o gráfico disso aqui. Esse gráfico é 0 até um certo ponto. Aí tem um ponto misterioso aqui no meio que a gente não sabe qual é. E é 1. Tá certo? Isso é laser 1 de Kolmogorov, associado ao fato que a gente sabe que tem uma transição não trivial aqui. Agora, o que isso aqui está dizendo? Isso aqui está dizendo o seguinte: pega um evento desses em que ele não pode ser caudal porque o espaço de probabilidade é finito. Não existe evento caudal no espaço de probabilidade finito, a não ser o 0 e o todo mundo. Mas pega um evento desse que é quase caudal, né? No limite ele é caudal, porque a influência de uma determinada aresta vai para 0. Então, o que você vai ver para n grande é um gráfico que é assim. E, bom, é assim no sentido que se você aumentar o n, ele vai ficar cada vez mais parecido com uma função degrau aqui. Bom, de fato, deixa eu fazer uma correção. Como o evento é caudal aqui, eu sei que esse ponto aqui ou é 0 ou é 1. No Z2 a gente sabe que é 1, que é 0, perdão. Aqui poderia ser qualquer outra constante, sim. Positiva. Entre 0 e 1, estritamente. Poderia até ser um número que depende de n, mas contanto que você saiba que você tem uma condição assim sobre o número, né? Que ele está afastado de 0 e de 1. E aí o ponto é que você vai ter esses desenhos que são praticamente funções degraus para n grande. É esse exatamente o ponto. Então, quer dizer, da perspectiva da lei 0,1, eu acho que é mais ou menos natural que esse tipo de coisa apareça. Que tipo está dizendo que no limite, se existisse um limite para esses eventos n, em algum sentido, você ia estar dizendo que no limite eles são eventos caudais. Porque no certo sentido, vou dizer assim, ninguém é muito influente. Isso. Logo, o seu evento é sensível, é estranho, né? É estranho, mas aí pensa o seguinte, ó, ninguém é muito influente, logo a probabilidade do seu evento ou ele é 0 ou ele é 1, no limite, porque ele é caudal no limite. Não, isso tudo bem. Aí, mas só que eu estou dizendo para você que eu escolhi um PN onde a probabilidade é 1/2. E isso eu consigo fazer para n infinito, como a gente falou, argumentou. Mas aí o que isso quer dizer? Quer dizer que a probabilidade para um outro ponto, um pouquinho distante desse aqui, ela tem que ser maior do que o meio, para um outro ponto um pouquinho distante para o outro lado tem que ser menor do que o meio. Mas a gente disse que a probabilidade no limite tem que ser 0 ou 1, né? Então ela vai ter que convergir. Vai ter que ser uma função degrau, no final das contas. O que isso está dizendo? Bom, quando você tem um evento caudal para o grafo todo, para o Z2 todo, o gráfico da probabilidade dele sempre é uma coisa assim, exceto em dois casos triviais, quando a probabilidade é sempre 1 e quando a probabilidade é sempre 0. Então isso aqui está dizendo que no limite você tem um evento caudal. E isso aqui está excluindo a possibilidade da probabilidade de ser sempre 0 ou sempre 1. Isso aqui está dizendo que você vai ver o salto. Não é que chegue a ficar natural, mas é uma coisa compatível, digamos assim, né, com alguns saltos de fé aí, compatível com o que a gente enxerga no grafo infinito. Você espera que quer dizer, se espera. Se você acredita que isso no limite tem que resultar num evento caudal, então você espera ver um dentre três tipos de grafo. Um é todo 0, outro é todo 1 e outro é o degrau. E isso daqui está dizendo que você vai ver o degrau. Mas aí a prova disso vai usar várias coisas. Uma das principais é realmente a fórmula de Russo, que eu vou provar agora. Mas tem uma série de outras ideias que a gente nem vai ter muito tempo de ver aqui, mas é basicamente um ponto importante da prova. E agora tem um dos motivos da gente não ver aqui, que tem demonstrações melhores disso agora. Bom, deixa eu dizer então um ponto importante que tem várias versões aqui. Que é este aqui. Como é que é? E aí tem os artigos, bom, esses ainda por acaso não estão na... Mas aí... Agora não lembro se esses já estão lá no site ou não.
Eu não posso garantir que eu escrevi o nome daquele último senhor corretamente. Samordnitsky. Eu acho que é isso. Num outro parêntese, assim, tem nomes que são muito difíceis de escrever até que você pronuncia, né? Eu tinha um professor na faculdade que era... É assim o nome dele. E eu achei isso muito difícil. E a minha mulher, que foi, por acaso, orientando a iniciação científica desse cara, falou, seu burro, esse nome é Yerusalinsky, é tipo o cara de Jerusalém em russo. É um cara de um jerusalenense, né, em russo. É, Yerusalinsky. Esse sufixo, depois eu aprendi, esse sufixo é o de você ser de algum lugar, né? É o sufixo que você usa em adjetivos pátrios, né? Dizer, bom, sujeito de algum lugar. E aí é Jerusalém, né? É um nome judeu russo. Mas é... Bom, enfim. Tem um trema aqui em algum lugar. Esses caras, eles provaram basicamente o seguinte, o resultado que é esse aqui. Então, é tudo... Bom, para todo número A maior do que zero, existe um eta maior do que zero, existe um n0 pertencente a n, tal que a seguinte coisa ocorre. Se para todo A, para todo epsilon maior do que zero, existem eta e existe n, zero pertencente a n, tais que a seguinte coisa ocorre. Se você tem que a soma das influências, né? Ela ela é menor do que A. 2. O P está entre epsilon e 1 menos epsilon, e também a probabilidade do evento está entre epsilon e 1 menos epsilon. Então, isso aqui significa que o máximo em I das influências nesse valor de P ele é maior ou igual a eta. Vamos botar menor ou igual aqui, tanto faz. Olha, isso aqui está dizendo o seguinte, olha só, se a soma das influências é pequena e você não está numa situação trivial em que você tomou o P perto de 0 e 1, o evento de probabilidade perto de 0 e 1, então é porque a maior influência ela é grande. Que é uma coisa meio estranha, né? Parece meio contraditória. Mas tem a ver com aquela situação de poucas variáveis e muitas variáveis. Está dizendo o seguinte, de novo, né? Vamos ao contrário. Vamos dizer que você saiba que a maior influência é pequena. E que, além disso, o Pzinho que você escolheu está longe de 0 de 1 e que a probabilidade do evento está longe de 0 de 1. Nesse caso, quando a maior influência é pequena, você sabe que a soma das influências vai ser grande. É quase como... no fundo, o jeito que eles escrevem isso é uma espécie de desigualdade de conservação aqui de influências, no sentido que quando você toma... Como é que eu vou dizer? Ah, sim. Quando você está dizendo que não tem jeito de você abaixar esse número aqui sem você aumentar esse número aqui. A influência máxima. Não sei, isso foi... não sei, eu parei no meio e aí eu falei uma coisa sem sentido. Esse 1 aí é o quê? É o quanto que a probabilidade do seu evento vai aumentar? Isso aqui é a derivada da probabilidade, né? Que eu escrevi como uma soma das influências. Aqui. Usando a fórmula de Russo. Usando a fórmula de Russo.
Então, eu estou dizendo assim, para a derivada ser pequena, ou seja, para a derivada mudar, probabilidade de mudar pouco quando você muda o A, sendo que o P está longe de 0 e 1, e isso aqui também, é porque a maior das influências é grande. Então, isso aqui é quase o teorema inteiro aqui, tá certo? Mas eles têm uma versão quantitativa disso, que diz algo do tipo, o eta é algo do tipo, talvez seja log de A 1 mais log de A, alguma coisa assim. Não é muito importante essa forma porque eu enunciei aqui. Mas, quer dizer, o que eles descobriram que isso é... Assim, eles têm uma fórmula bem quantitativa para relacionar essas duas coisas e tem umas vantagens. Aí, por exemplo, você consegue provar que para eventos simétricos, né, eventos simétricos são aqueles que são invariantes se você trocar o nome das coordenadas. Então, por exemplo, num esquema de votação, é razoável você supor que você está olhando para um evento simétrico, né? Você está dizendo o papel das pessoas não importa tanto. Quando A tende a infinito, o que acontece com ela? Tende a 1. O que você está pedindo é que a influência de uma variável seja 1, que alguma variável tem influência quase 1. Quando o A tende a... Peraí, eu estou falando isso certo? Deixa eu ver. Não estou falando isso certo. Isso deve ser log de A menos 1, ou menos log de A menos 1, sobre 1 menos log de A menos... Não, mas eu estou botando a mesma coisa. Melhor eu não me arriscar aqui, não. Vou botar... Eta depende de... isso aqui para todo n maior ou igual a n0 também. Quanto maior o A, menor o eta, não é isso? Quanto maior o A, menor o eta. Essa é a ideia. Mas o importante é que ele é estritamente positivo. E aí isso aqui é basicamente o teorema, né? Está dizendo então se tem algum ponto em que a derivada é pequena, é porque a maior influência é grande. Se a gente sabe que a maior influência é pequena, é porque a derivada é grande em todos os pontos, então a probabilidade tem que mudar depressa aqui. Quase isso, pelo menos. Oi? Não, esse P aqui não é o PN. Eu só estou pedindo que seja um P que está entre epsilon e 1 menos epsilon, qualquer P. Não, da probabilidade do 1. Aqui? Aí no item 1. Aqui? Não, aqui não precisa ser o PN, aqui é só... Hã? Aqui é N. Isso aqui. Isso. É tudo N aqui. Mas não precisa ser o PN, não? Que você está derivando? Não. Basta ser qualquer P que você saiba. Tanto que ele está longe de 0 em 1, quanto que a probabilidade do evento é N está longe de 0 em 1. É o PN ou qualquer PN no intervalo, né? Qual é o seu objetivo? É provar que a diferença dessas duas probabilidades é grande. Então você começa supondo que é pequena, né? Que na verdade não mudou muito a probabilidade. E aí você diz, então essa probabilidade aqui está longe de 1 e essa aqui está longe de 0, talvez. Se uma está longe de 1 e a outra está longe de 0, é porque aqueles P's estão nessa situação aqui. O Pn menos epsilon, o Pn mais epsilon e todos os P's intermediários entre eles estão nessa situação. Aí você aplica esse resultado e descobre que tem alguém com influência grande ali. Se essa diferença não é grande, é porque em algum ponto do meio do caminho a derivada é pequena, a derivada é limitada. Então você tem que ver o que faz com isso. Tá, mas isso aqui é o ponto importante, na verdade, da demonstração quase inteira. Mas deixa então, eu quero fazer duas coisas para terminar essa aula. A primeira é provar a fórmula de Russo. E a segunda é mostrar como é que usa no caso particular de percolação ali. E essa é bem tranquila, na verdade. E mostrar essa condição aqui. Bem tranquilo, mas é bem bonito. O que vocês querem primeiro? Fórmula de Russo? Tá bom. Por unanimidade dentre as pessoas que se manifestaram, vamos provar a fórmula de Russo. A melhor maneira que tem de provar isso aqui é via acoplamento, tá certo? Lembra que teve um acoplamento que a gente fez, que a gente tinha
a gente tinha variáveis uniformes, uma para cada aresta ou para cada... E a gente tem o quê? Aí a gente definiu XP, bom, botar X e P, então, sendo por definição um indicador de UI ser menor ou igual a P. E aí esse vetor XP, que tem as coordenadas X e P, ele tem a distribuição PP. Não é isso? Só estou dizendo, pega umas uniformes para saber se essa moeda dá cara ou coroa, eu observo se a uniforme está entre P ou não. E esse vetor é assim, e se eu tomar um P' maior ou igual a P, isso implica também que o XP' é maior ou igual a XP, na ordem parcial que a gente tem aqui. Aí eu vou fazer só a derivada direita aqui, tá, dessa expressão. Se eu fizer a derivada esquerda, mesmo raciocínio, mas uma cara ligeiramente diferente. Bom, vamos lá. Aí agora a gente tem que ver como é que é essa criatura, como é que é essa derivada, né? Primeiro a gente vou observar que a esperança de P mais HF menos a esperança de PF é igual à esperança de F de XP mais H menos F de XP. A esperança desse cara é isso aqui. A esperança desse cara é isso aqui. E nota que isso aqui eu posso decompor em várias coisas. Vamos escrever uns eventos aqui. O evento A0 é o evento em que XP é igual a 0 de H, certo? XP é igual a XP mais H. O evento AI de H é o evento em que você tem uma diferença na iésima coordenada, então a iésima coordenada desse é 0, a iésima coordenada do XP mais H é 1, e as outras são iguais. Então esse é o evento em que a diferença entre o XP e XP mais H é exatamente a coordenada I. E como esse é menor ou igual a esse, a gente sabe que isso é porque essa é 0 e essa aqui é 1. Certo? Então tá. E agora tem um evento aqui que eu vou chamar de A mais H. Bom, vou botar assim, A mais H, que é o evento em que XP e XP mais H diferem em duas ou mais coordenadas. E, bom, a gente vai então decompor isso aqui. Esses eventos, repara que esses eventos são disjuntos e a união deles é tudo, né? Ou o XP é igual ao XP mais H, ou diferem em uma coordenada, exatamente uma, ou em duas ou mais. A gente vai usar isso aí para escrever a probabilidade. Oi? Como é que é? Não, se ainda for como é que escreve o nome de alguém aqui, eu posso responder usando o quadro. Não? Era o quê? Não. Achei que talvez fosse importante depois. O quê? Falar o quê? Ah, não, isso aqui não. Isso aqui já... A hipótese e teorema a gente vai precisar. Por isso que eu não apaguei isso aqui. Então a gente vai observar o seguinte. No evento A0 que a gente escreveu ali, a gente tem que XP é igual a F de XP é igual a F de XP mais H. Certo? No evento
AIH, a gente tem que f de xp mais h menos f de xp é igual a exatamente o quê? A única diferença entre esses dois caras é que você mudou uma coordenada de 0 para 1 aqui, né? E aí é iésima. Então isso vai ser exatamente o ΔI de f de xp. Aqui. Certo? Oi? Não, XP é uma variável aleatória, é um vetor aleatório, né? Eu gerei as uniformes e eu perguntei, esse vetor me diz quais uniformes são menores ou iguais a P. XP não é um evento. Quando você faz o ΔI, você precisa de um ômega, né? Tem um ômega aí. O ômega está aqui por trás, né? Não, não é mais, esse que é o ponto, né? É um acoplamento que a gente está fazendo aqui. O que eu estou usando é o fato que eu quero, para calcular isso aqui, o que eu preciso? Eu preciso tomar a esperança com relação a essa medida PP aqui. O que eu fiz para isso? Eu criei num certo espaço de probabilidade um elemento XP cuja distribuição é exatamente essa medida produto PPN. E é esse cara que eu botei aqui. Então a esperança disso, nesse novo espaço de probabilidade, é essa esperança aqui. E a mesma coisa aqui. Então não é um evento, é uma variável aleatória definida num espaço de probabilidade diferente. Você pode dizer que esse espaço, por exemplo, é o 0,1 elevado a n com a medida de Lebesgue, né? Para você ter essas variáveis todas. E aí você então está dizendo, nesse novo espaço de probabilidade eu achei um elemento aleatório, uma variável aleatória, cuja distribuição é essa aqui. Significa que se eu quero calcular uma esperança com relação a essa distribuição, eu posso simplesmente calcular a esperança nesse espaço de probabilidade aqui, né? Vou botar aqui, sei lá, FP. E é essa esperança que eu estou fazendo aqui agora. Estou tomando a esperança de um evento aleatório nesse novo espaço aqui. Sim, mas ali, por exemplo, você Isso. Esses aqui são dois elementos aleatórios no meu espaço de probabilidade, que é esse espaço onde as uniformes estão definidas lá. Mas o ΔI não está definido para um ômega? Tá, mas quem é o ômega? O ômega é esse cara aqui, é o argumento da função f, né? O XP, ele é um elemento, ele é um ômega, ele é um elemento de 0,1 elevado a n, né? Ele é um ômega aqui. Mas o ponto é que eu tenho dois ômegas, essa que é a ideia de acoplar. Eu tenho dois ômegas, cada um tem uma distribuição diferente. Por isso que é um acoplamento, justamente, né? Você tem um outro ômega, o que? O 0,1 elevado a n, você está dizendo? Olha só, tanto o XP, Tá, o XP mais H são ômegas diferentes. eles são ômegazinhos diferentes, né? E com distribuições diferentes. Porque eles são diferentes, eles são porque eles estão no A e H. Por isso eles são diferentes. Uhum. Mas se tivesse no A0, eles seriam iguais. Se tivesse eles são possivelmente diferentes, sim. Eles não são necessariamente, não são sempre a mesma coisa. Mas estão os dois definidos no mesmo conjunto, tomam valores no mesmo conjunto e São variáveis aleatórias diferentes. são variáveis aleatórias diferentes, isso. E ainda tem aquele evento sobrando lá, que é o A+. E nesse caso a diferença é, vou dizer o seguinte, que é XP mais H menos F de XP. O espaço de probabilidade é finito, eu vou dizer simplesmente que essa diferença aqui, ela está entre zero, né, uma função crescente, e uma certa constante aqui, que não me importa muito qual é. E já vai ficar claro por que a gente está fazendo isso. Tá? O ponto principal aqui é que a probabilidade do A mais H dividida por H vai a zero quando H vai para zero. Então esse termo aqui não vai importar para a gente calcular a derivada. Como você sabe que essa constante C? O espaço é finito e a f é limitada, né? Então a f é limitada, né? A gente não supôs ela é f limitada, mas o espaço de probabilidade é finito. Então é o máximo, né? Por que isso aí é verdade? Porque a probabilidade de
Isso daqui é menor ou igual que a soma sobre coordenadas I e J da probabilidade da XP I ser diferente da XP mais HI e da XPJ ser diferente da XP mais HJ. Então tem N ao quadrado, N escolhe dois termos aqui e eu quero essas duas coisas. Quando é que isso aqui ocorre? Eu afirmo que ocorre quando aquela variável, o I, está entre P e P mais H. Vai ser um monte de H ao quadrado, né? Essa aqui também tem que estar, o J tem que estar entre P e P mais H. Né? E aí então vai ficar, cada um desses aqui, cada termo desses aqui é H ao quadrado. Então você fica com N, escolhe 2, H ao quadrado. Divide por H, isso vai para zero. Tá. Então vamos guardar esse fato aqui. E a gente vai ver já como é que as coisas vão se comportar. Então vamos observar. Então a diferença, vamos ver se vocês concordam comigo aqui. Eu estou interessado em calcular esse tipo de quociente aqui. Isso aqui é o tipo de coisa que eu preciso para a derivada que eu vou calcular, né? Bom, seria isso aqui. Tem que mandar o H para zero para calcular isso aí. Agora, o que é isso? Bom, vamos botar essa união disjunta de eventos aqui, né? Esse evento não vai me importar porque nele é tudo igual. Então, você vai ter uma soma de igual a 1 até N da esperança no indicador de A e H, delta I, F, XP, mais um termo, bom, se eu quisesse, mais o termo que é... Hã? Oi? Isso, vai ficar um H mais aqui, deixa eu só botar o que é, vezes uma coisa aqui que é o F de XP mais H menos F de XP dividido por H, né? Tudo aqui está dividido por H. E esse cara, pela observação que eu fiz, esse cara aqui, ele é pequenininho. E eu vou simplesmente ignorar a partir de agora, porque quando tomar o H indo para zero, esse termo vai sumir. Eu digo, o limite disso, seja lá o que for, existindo ou não, vai ser o limite dessa parte aqui, porque a outra parte, quando H for para zero, vai desaparecer. Certo? Ok. E agora? Agora, a gente vai observar, vai tentar calcular isso aqui. Tá certo? Repara o seguinte, o evento A e H, ele é... O que é o evento A e H? O evento da iésima coordenada ser a única diferente, né? Esse evento aqui é duas coisas. É o evento P, a UI está entre P e P mais H, menos a união sobre J diferente de I dos eventos P, o J, P mais H. É isso? E aí agora a gente vai observar o seguinte, que essa esperança... Vamos ver, então, eu quero dizer isso aqui, olha só, que essa esperança aqui... ela é igual à esperança do indicador de P, UI, P mais H, vezes a derivada, mais um termo, bom, vou botar aqui 1 sobre H, é igual a isso, mais um termo pequenininho.
quando h vai para 0. Repare, eu troquei o evento, né? Aqui é o evento, a iésima coordenada diferente e as outras são iguais. Aqui é um outro evento que é a iésima coordenada diferente e eu não digo nada sobre as outras. Mas qual é a diferença entre esses dois eventos? A diferença entre esse e esse é o evento em que a coordenada i e mais alguma outra... Bom, deixa eu dizer aqui então. Qual é a diferença entre essas duas? Ah. Você poderia escrever que a probabilidade de A entre H é igual a H vezes 1 menos H elevado a N menos 1? Poderia, mas eu não quero calcular essa probabilidade diretamente. Porque o que eu vou usar, no final das contas, é o fato de que isso aqui é independente disso aqui. Eu não posso calcular a probabilidade do evento aqui dentro, simplesmente. Eu posso calcular a seguinte probabilidade. Deixa eu botar, eu vou chamar... Repara que a probabilidade do evento desse evento menos o AIH, esse evento contém o AIH, né? O evento da iésima coordenada ser diferente. Ele contém o AIH. E qual é a diferença? A diferença é a probabilidade de você ter... Isso, mas na verdade você pode dizer, esse evento aqui, essa diferença aqui está contida no AI+, exatamente. No AH+, né? A gente já viu que tem probabilidade pequena. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se você olhar agora, a conclusão disso. A conclusão é que se você olha essa esperança aqui, menos a esperança disso aqui, divide pelo H, bom, P, UI, P mais H, essa diferença aqui, bom, repara, né, esses caras são sempre positivos, né, não negativos. E esse evento está contido nesse, então essa diferença é negativa. Bom, mas o que eu quero dizer de verdade é que o módulo dessa diferença, se você botar, vai ser menor ou igual que a esperança 1 sobre H, a esperança da diferença dos eventos, D e F XP, isso daqui é menor ou igual que 1 sobre H vezes uma constante que limita essa função derivada aí, espaço é finito de novo, vezes a probabilidade do AH+, isso aqui a gente já viu que vai para 0. Então, no final das contas, isso que isso está dizendo é que, além de obter esse termo, eu posso trocar esses termos aqui por termos mais simples, que são esses termos em que eu só peço alguma coisa da iésima coordenada aqui. Então, a conclusão é que o limite que eu quero calcular lá, bom, que eu escrevo, o limite aqui, se ele existir, né, não está provado ainda que ele existe, mas ele é igual ao limite da soma da esperança de D e F XP, indicador de P, UI, P mais H, isso tudo dividido por H. E agora a prova praticamente acabou. E a observação crucial é uma que eu já fui feita en passant aqui, mas que talvez não tenha ficado. Isso daqui não depende da iésima coordenada. Isso aqui. Por que não depende? Para você saber
A derivada ela é calculada olhando o que acontece se você mudar a iésima coordenada para 1 e o que acontece se você muda a iésima coordenada para 0. Então, não importa o valor da iésima coordenada. E isso daqui só depende da iésima coordenada. Então, essas duas coisas são independentes aqui. Então, isso aqui é independente. Então, você fica aqui com a esperança de DI F de XP vezes a probabilidade desse evento, que é H. De novo, a independência aqui, né? Não é tão óbvio quanto eu estou dizendo, que eu estou falando de iésima coordenada, mas antes eu tinha falado da iésima coordenada do omegazinho, do elemento do espaço probabilidade. Mas então, aqui você tem uma coordenada que é uma uniforme, né? Está trocando as coisas. O que eu estou dizendo é, o valor dessa função só depende de xpj para j diferente de i. Ou então ele só depende de uj para j diferente de i. Enquanto isso aqui é o i. Essas coisas são independentes e você fica então com o produto das esperanças. Aparece esse fator de h, que é o que corta aqui. Essa ideia, só para dizer, tem uma coisa que é bem importante que aparece aqui, é que num intervalo muito pequenininho de tempo, né, você está olhando um monte de eventos cujas probabilidades são da ordem de h, e que são independentes, né, de uma coordenada está entre, da UI está entre P e P mais h. No intervalo pequenininho de tempo, só dá tempo de uma coordenada mudar. Então aqui eu disse, eu não preciso considerar o evento em que duas coordenadas mudam. Né? Foi isso que eu fiz aqui. Disse, isso aqui é, bom, para usar a notação mais usual, isso aqui é o Ozinho de 1. E aqui eu disse de novo, bom, aqui eu estou muito preocupado em ver se uma coordenada muda e as outras não mudam, né? Mas eu não preciso considerar o caso de duas coordenadas mudarem. Então, eu só preciso olhar para uma coordenada mudando. E aí você chega nessa fórmula aqui, e essa fórmula é super razoável. Você está dizendo o valor da diferença vezes a probabilidade de mudar. De fato, assim, eu não usei em nenhum momento a F ser crescente, né? A única coisa que tem de crescente, no caso, é a interpretação disso aqui quando você passa para os eventos crescentes, que é uma outra coisa. Oi? Não entendi. Não, aí você botaria aqui menos C, C. Continua limitado, né? Só queria que fosse limitado. E foi o que eu usei aqui também, que a derivada é limitada, mas tudo é porque o espaço é finito, né? Então não tem nada demais. Agora, para terminar, por que esse sujeito aqui é... Agora, a gente precisa ver por que é a influência de uma aresta aqui, né? Por que a probabilidade de uma aresta ser pivotal é pequena. É muito bonita essa prova. Essa prova é do Bolobas do Riordan também. Eles escreveram um artigo simplificando a prova do teorema de Harris-Kessen e aí escreveram outro artigo simplificando a simplificação da prova, que eles viram que esse teorema do Russo já resolvia tudo o que eles precisavam. A ideia é bem bonita. Então, o que eu vou fazer o desenho dela. Vamos pegar uma caixa dessa aí. O importante é que a caixa seja grande nas duas direções aqui. Bom, pega uma aresta aqui no meio. Quando é que ela é pivotal? Ela é pivotal na seguinte situação. Lembra que tem a aresta e tem um dual dela, né? Para ela se pivotal tem que acontecer o seguinte. Em primeiro lugar, tem que ter um caminho de arestas abertas no primal, bom, que vai de um lado ou outro para a caixa e passa por aqui. Em segundo lugar, tem que ter um caminho no dual. Bom, esse aqui eu vou deixar assim. Vou ter que botar outra cor aqui para ficar o dual e não confundir. O dual estou sempre desenhando de azul, né? Tem que ter um caminho no dual que vai passar por essa aresta também. Né? Repara, aqui eu estou interessado num P, eu tenho que provar que a influência é pequena para qualquer P em 0,1. Tá certo? Por que isso é verdade, né? Tem que ser verdade aqui. Seguinte, se eu abrir a aresta, eu tenho um caminho no primal, então tem que ter um quase caminho aqui. Se eu fechar a aresta, eu abro a aresta no dual e eu tenho que ter um caminho de cima a baixo no dual. Se abre uma aresta dual, você fechou o caminho.
Isso. Agora, repara o seguinte. Então, o que eu vou provar agora é isso aqui. Bom, vamos supor que... O que eu vou supor primeiro? Ah, tá certo. Olha só, aqui eu tenho essas dimensões da caixa, Cn e N, né? Essa aresta aqui eu vou supor que ela está, digamos, no primeiro quadrante da caixa. Ela está mais perto dessa quina, você dividir a caixa em 4, né? Tá assim. Então, vamos observar que no primal, que a probabilidade da aresta é pivotal, por esse cruzamento, por um certo P, no máximo a probabilidade P do primal, no primal, né, de você ter um caminho de comprimento, ligando algum x aqui, um caminho de comprimento maior ou igual a Cn sobre 2, que é a dimensão na horizontal aqui. Estou dizendo o seguinte, olha só, para uma aresta estar contida num caminho que vai de um lado para o outro da caixa, algum desses pedaços aqui tem que ter comprimento maior do que Cn sobre 2, não é isso? Então, em particular, essa aresta está contida num caminho de comprimento maior ou igual a Cn sobre 2 dentro da caixa. Certo? Isso primal. E, além disso, você tem que também ter que essa mesma aresta está contida num caminho dual para um certo outro vértice y de caminho de comprimento maior ou igual a n sobre 2. Bom, se n sobre 2 menos 1, talvez você está tirando uma aresta aqui do meio, n sobre 2 menos 1 aqui, mas não importa muito isso. O que eu estou dizendo é, se você é pivotal, é porque você está contido num caminho primal grande e num caminho dual grande. Mas qual é essa probabilidade aqui? Bom, essa probabilidade aqui é fácil de dizer. Probabilidade P de existe um x conectado. Bom, não vamos dizer, uma dessas arestas aqui, tá certo? Vamos chamar esses extremos de A e B. Uma dessas não, um desses vértices aqui. Existe x conectado a A ou x conectado a B à distância maior do que maior ou igual a Cn sobre 2 menos 1. Qualquer ponto da caixa tem essa propriedade, né? Tirando o fato de que esteja ligada ou não. Sempre vai ter um ponto a uma distância maior do que Cn sobre 2. Isso, aí eu estou dizendo que para você ser pivotal tem que estar ligado para um caminho aberto, né? E esse aqui é no dual, né? Mas a gente sabe que o dual, como o fechado vira aberto e vice-versa no dual, isso corresponde a olhar o primal com 1 menos P. Então, isso aqui é a mesma coisa que dizer probabilidade P, 1 menos P, que existe um x conectado a A ou x conectado a B à distância maior ou igual a n sobre 2 menos 1. O menos 1 é só o fato que tem esse cara e tem esse, então você perde 1 aí, talvez. E aí, repara que aqui tem P, aqui tem 1 menos P. E isso é muito importante. Por quê? Vamos ver o final da prova. Vamos supor que P é menor ou igual a 1 meio, certo? Nesse caso eu vou usar esse aqui. Bom, repara o seguinte, que quando a probabilidade P, o limite em N da probabilidade em P desse evento aqui, é o quê? Eu estou olhando, eu estou conectado a um ponto que está a distância cada vez maior. Isso aqui é exatamente a probabilidade de x estar conectado a infinito, ou de A que está conectado a infinito, ou B está conectado a infinito. Quanto é que é essa probabilidade? A gente já provou que essa probabilidade Desculpa, perdão, está faltando aqui uma coisa. Essa probabilidade aqui é P disso. A ou B são os extremos da aresta que eu estou considerando, né? A dual seria C ou D
Isso, seria C ou D aqui. Isso. Não, E também não é uma boa letra. U. Então tá aqui. No limite eu tenho isso aqui. A probabilidade de conectar. Aqui eu estou pedindo, eu quero que o A se conecte a alguém que está arbitrariamente longe ou o B que se conecte a alguém que está arbitrariamente longe. Só tem esse jeito aqui. Só que essa probabilidade aqui, ela é no máximo 2 vezes aquele θ de P, né? A probabilidade do A estar conectado a infinito é a mesma coisa que o zero estar conectado a infinito. Porque por simetrias do grafo, né? E isso aqui também. E isso aqui é zero, para P menor ou igual a 1/2. Não é isso? Sim. Já que ele está o caso ligado a uma distância maior que C, maior que C sobre 2, Uhum. será que isso significa que a probabilidade disso é menor do que P elevado a C? Não, não, porque isso você está dizendo. Aqui eu estou dizendo existe um caminho, né? Mas aí para você cotar essa probabilidade você tinha que somar sobre todos os caminhos, tomar uma união sobre todos os caminhos. Então aí você em princípio não sabe controlar isso. Por sorte, a gente sabe que a probabilidade do A estar conectado a infinito é zero para P menor ou igual a 1/2. E do B estar conectado a infinito também. Então a gente sabe que isso aqui vai para zero. E repara que isso é uniforme, né? É uniforme no E aqui. Então a probabilidade do S pivotal, vou botar aqui, a probabilidade em P do S pivotal para o elemento pro caminho da caixa aqui, ou sup dela, bom, qual é o sup para P menor ou igual a 1/2 e todas as arestas aqui, ou isso, CNN, essa probabilidade aqui a gente cotou pelo limite, quando n vai a infinito, da probabilidade de um cara se conectar a um ponto à distância maior ou igual a Cn sobre 2 menos 1. Ou de um desses dois caras. Então você pode botar 2 vezes a probabilidade do A se conectar a um X com distância maior ou igual a Cn 2 menos 1. Existe um X. E isso aqui você pode tomar, aqui tem que tomar o sup em P, né? P menor ou igual a 1/2. Só que esse evento aqui é crescente, né? Então isso aqui é menor, aí o P vai sumir. Vai ficar o limite em n mais infinito, a probabilidade em 1/2 de existir um x à distância maior ou igual a Cn 2 menos 1, tal que x conecta a. Esse A pode ser zero, né? Se você quiser, porque não faz diferença. E isso daqui é zero. Porque tem uma união aí que você pode colocar para dentro, tem que ser esse limite. Não, como assim? O limite para dentro, é isso? O que eu consigo botar o limite para dentro? Eu estou dizendo o seguinte, olha só, qual é a interseção desses eventos aqui? Isso aqui é uma união, são eventos decrescentes. São eventos decrescentes. O evento para n igual a 10 existe um ponto à distância 10c sobre 2 menos 1 conectado a mim. O evento para n igual a 20 é menor, né? Que se existe um ponto à distância 20c sobre 2 menos 1 conectado, tem um ponto à distância menor também. Então isso aqui é uma sequência decrescente. A interseção desses eventos existem pontos arbitrariamente longe de mim que estão conectados. Então tem que estar numa componente infinito. E essa probabilidade é zero para P igual a 1/2. O que a gente fez aqui? Isso é bem sutil e bem legal. A gente está dizendo o seguinte, a gente tinha uma coisa que era para cada P e para cada E tinha que calcular. Aqui o E sumiu, a gente fez só essa coisa de dizer, tem uma distância máxima e tal. E aqui o P sumiu, que a gente observou, esse evento é crescente, né? Então o supremo das probabilidades aqui é tomado em P igual a 1/2. E aqui o virou zero porque a gente sabe que não tem percolação em P igual a 1/2. Isso a gente já tinha provado antes. E aí isso tudo funcionando para P menor ou igual a 1/2. Como é que é para P maior do que 1/2? Você troca, usa essa desigualdade aqui, que é exatamente o mesmo raciocínio. Aqui o que vai aparecer, né? Aqui se P é maior do que 1/2, esse 1 menos P é menor do que 1/2. Então você faz a mesma coisa. Vai aparecer 1 menos P aqui, 1 menos P e vai chegar no mesmo ponto. Para outras dimensões que você não sabe,
É muito estranho, mas o que acontece? Aqui você está usando muito essa autodualidade, né? Em outras dimensões você podia dizer alguma coisa assim. Para essa aresta ser pivotal, precisa ter, por exemplo, você está olhando esses eventos de cruzar caixas. Nem é claro em outras dimensões que esses sejam os eventos certos, né? Mas vamos olhar para eles. Então você está olhando para esse evento de cruzar caixa, a probabilidade de uma aresta ser pivotal é alguma coisa do tipo. Você tem que ter um caminho primal que passa por ela, e você tem que ter uma membrana, né? Vamos pensar em 3D, você tem que ter uma membrana dual passando por essa aresta também. E aí você não tem mais essa simetria entre primal e dual que te permite concluir esse raciocínio, né? Aqui teve um ponto fundamental que foi o ponto em que a gente disse, você pode botar tanto P quanto 1 menos P aqui. Então você sabe sempre que um desses é menor ou igual a 1/2, então essa prova toda vale. E isso foi, foi fundamental não só isso, mas o fato que é o mesmo tipo de evento que a gente está considerando. Não é igual, porque aqui é Cn sobre 2, aqui é N sobre 2, mas a gente vai mandar o N para infinito de qualquer maneira, né? Então no fundo, não vai fazer diferença isso aí. E agora, em dimensões mais altas, você não tem ideia, né? E é muito diferente mesmo, né? Quer dizer, a percolação dual em dimensão alta como eu falei, um processo em dimensão 3 que seja, né? É um processo de membranas, né? O que é você... Em dimensão 2, como é que você bloqueia uma aresta que está assim? Você bota uma aresta aqui. Em dimensão 3, como é que você bloqueia uma aresta que está assim? Você põe um quadradinho ao redor dela, né? Uma saia quadrada nela aqui. E aí você não tem mais essa simetria. E é por isso, entre outras coisas, que o ponto crítico em dimensão 3 não é 1/2. Isso você consegue provar, de fato, rigorosamente. Que o ponto crítico em dimensão 3 não é 1/2. É menor do que 1/2. Pois é, e aí as pessoas não têm ideia do que fazer. Assim, acho que é bem justo dizer isso. Para quem gosta de provar coisas difíceis generalizando, enunciado, né? Vocês podem provar o seguinte, que se você pegar um grafo infinito, enumerável, transitivo, né? Ou seja, dados dois vértices tem uma maneira de transladar um no outro sem mudar a estrutura do grafo. Se pegar um grafo transitivo, enumerável, em que todo vértice tem grau finito, e em que você sabe que a probabilidade crítica está estritamente entre 0 e 1, então a conjectura é que não tem percolação no ponto crítico. Eu acho que provavelmente é mais fácil provar isso do que o teorema em Z3, porque Z3 você vai ficar pensando o tempo todo em membrana, em alguma coisa assim, deve ser uma coisa... Supondo que seja verdade, o teorema mais geral, ele deve ser mais simples no sentido que deve ser uma coisa tão fundamental da álgebra do grafo, lá da combinatória do grafo, que não tem como você escapar. Então, o Alan já está animado, agora já sabe o que ele vai fazer a tese. Mas em Z3 é possível que alguém encontre um argumento muito esperto em Z3. É possível que nem seja verdade em Z4, sabe-se lá, né? Mas parece muito improvável. Mas aí qualquer coisa que use muito a estrutura do grafo corre o risco de ser algo assim, né? Que você consegue fazer muito bem no grafo, você entende, desenha, e aí você troca o grafo e você não sabe fazer mais nada. E aí certamente vai ser muito sutil entre as dimensões. Então... Bom, mas só para voltar aqui. Então o ponto é, se o P é menor ou igual a 1/2, você olha esse evento dual. Para a aresta ser pivotal, ela tem que estar conectada a uma coisa longe. E a probabilidade de conectar alguma coisa longe, ela vai para 0, uniformemente nessa distância com a qual você quer se conectar, quando P é menor ou igual a 1/2. Quando P é maior do que 1/2, você faz isso no dual, aí você passa a ter 1 menos P, que é menor do que 1/2, e a probabilidade de você conectar alguma coisa longe é uniformemente pequena nessa faixa de P. E aí essa é a hipótese fundamental aqui. E aí, bom, tem que checar também que o Pn certo está estritamente entre 0 e 1. Bom, se você pegar o quadrado n mais 1, a gente sabe que esse Pn aqui é 1/2, então não tem problema. Para os outros quadrados, aí vai ficar como exercício. Tem que usar alguma ideia esperta, ou então simplesmente pegar todas as provas que a gente fez, né? A gente tinha um teorema fundamental que era um quadrado, igual um retângulo n mais 1 é atravessado com probabilidade 1/2. Isso aqui diz que um retângulo n mais 1 é atravessado com probabilidade quase 1, quando você toma um P maior do que 1/2. E aí a gente tem aquelas construções que vão juntando quadrados e retângulos para provar que a probabilidade de você atravessar uma coisa maior é grande também, né? Aí dá para levar aquilo adiante e mostrar, então, que
que a probabilidade de atravessar qualquer caixa é grande. Mas nem precisa, na verdade. Você sabendo isso aqui já é o suficiente. Bom, então tá. Então qual é? Pega ali a probabilidade do Waze voltar. Uhum. Qual é o evento? Ah, o evento é esse aqui. O evento é esse aqui. Eu não escrevi direito, né? Quando pivotal é pivotal relativo a um evento. Então, aqui eu já escrevi melhor, né? É o derivada em E desse evento aqui. E a configuração é essa? E aí você está... esse evento E pivotal é o conjunto de todas as configurações por os quais o E é pivotal para esse evento, né? Então, quando a gente fala desse evento, a gente não diz a configuração, a gente só diz, eu quero saber qual é a probabilidade do conjunto de configurações para os quais o E é pivotal, para isso aqui. Bom, gente, então até sexta, né?